29 de novembro, o meu nome é Leonel, vamos estudar, com base em análise gráfica, os seguintes papéis: Ibovespa, Petri 4, tem 3 papéis que eu vou colocar no radar, Cyrela, MRVE3 e Sabesp. Depois temos alguns pedidos, Oi, Magazine Luiza, Semig, Rumo, Rio 3, Cielo e vamos encerrar com as siderúrgicas, Gerdau, Metalúrgica Gerdau, CSN e Usiminas. Pessoal, muita gente me perguntando se eu tenho uma carteira de longo prazo, tá? Sim, tenho uma carteira de longo prazo com base em dividendos. Eu coloco na minha carteira de longo prazo papéis que tenham aí um dividend yield de 6% pelo menos, certo? No mínimo. Então, basicamente, eu tenho lá papéis do setor elétricas, né? Sempre elétricas, de preferência as transmissoras, como TRPL4, Taesa, um pouco de Taesa, dos bancos. Eu tenho a holding do Itaú, a Itaúsa, né? E mais à frente eu vou fazer um vídeo só sobre este assunto, certo, pessoal? Mas o foco em dividendos, a análise é diferente, a gente tem que analisar os fundamentos para o longo prazo e não é para giro, ou seja, a gente não fica trocando os papéis toda hora, né? É muito diferente do que eu vou fazer aqui no vídeo, que é para trade, né? Esse vídeo, né? O foco é no curto prazo. Carteira de dividendos é para o longo prazo, baseado em análise de fundamentos. Certo, pessoal? Feito esse parênteses, índice Bovespa gráfico diário. Índice Bovespa, pessoal, na minha opinião, ele se afasta um pouco das médias móveis e a tendência é fazer uma realização. Uma realização, seja ficar andando de lado aqui, uma realização no tempo, ou seja, caindo mesmo, né? Se cair e vier até a região aqui dos 108.300 pontos, é normal, tá? Pode até vir um pouquinho mais embaixo, 107.928, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Se continuar subindo o índice Bovespa, ele busca, na minha opinião, o quê? Bom, olha só, ele pode buscar 113.658 e depois um pouquinho mais em cima, 114.629. Tá? São alvos de curto prazo, certo, pessoal? Ou seja, se continuar subindo, pode buscar isso aí nas próximas semanas. Tá? O outro já seria um pouquinho já mais em cima, 116.571, que aí já não é mais, na minha opinião, tão curto prazo assim. Eu acho que a gente tem ainda que batalhar um pouquinho para chegar até lá. Mas são níveis lá do começo do ano, né, de fevereiro, certo? Aquela região do 116, tá? Com relação ao índice Bovespa, para isso, o viés do índice nesse momento é positivo, tá, pessoal? O índice fazendo aqui zigue-zagues para cima, tá? Claramente uma tendência aí de alta, ok? Com relação agora ao papel Petri 4 Petrobras, o que temos a dizer para a Petrobras? Alguém aí chegou a aproveitar o fechamento do gapzinho, aquele que há muito tempo nós falávamos? Já estava ficando repetitivo demais aquilo, né? Eu estava dizendo, se romper ali 24,15, pode fechar o gapzinho, né? E não deu outro, o papel fechou em 2 pregões, fechou o gap, né? Que gap? Olhem aqui na esquerda, ó. Esse buraco aqui no gráfico. A parte de cima era uma resistência, tecnicamente falando. Então ali é um alvo, certo? 2 pregões, chegou lá, subiu forte. Petrobras agora está muito afastado, o Petri 4, né? Muito afastado das médias, tanto da de 9, a de 9 até que não está tanto, mas a de 21 está bem afastado. Entrar agora é assumir muito risco. O papel pode continuar subindo, o mercado faz o que quer com o papel. No entanto, cabe a nós manejar o risco. Tá? Então, o ideal é que o papel recuasse um pouquinho, fizesse uma realização, ou pelo menos caísse até esse nível aqui, ó, 25,10, um pouquinho mais embaixo, ali 24,89, de repente até 24,15, nada mal, né? Então, o papel fazendo uma realização e voltando a subir, aí fica mais favorável para quem quiser comprar para trade. Não estou aqui me referindo a compras para o longo prazo, certo? Tecnicamente falando, esse papel aqui, ele encontra um ponto de entrada se e somente se romper 26,81
E eu vou eu sou um pouquinho mais exigente. Para mim tem que romper 27 com 5,5. Porque aí ele fecha um outro gap. 29 com 0,4. Qual gap, Leonel? Vamos olhar aqui na esquerda. Ó. Olha aqui. Ó. Se romper aqui, fecha aquele gap lá em cima. Tá? Um gap deixado lá no comecinho, lá no finalzinho do mês de fevereiro deste ano. Ok? Então, a tendência clara aqui é de alta, mas o papel está um pouco afastado das médias para quem faz um adequado manejo do risco. Nesse momento, não é hora de entrar, a menos que realize, a menos que caia mais um pouquinho. Com relação a Vale, eu estou no pregão eu estou na bolsa desde 2004, quando eu operava através de clube de investimento. E desde 2008 para cá, eu não via Vale fazer isso aqui, tá? Há muito tempo que eu não via Vale fazer isso aqui, essa subida para cima, fogueteou, né? Subiu forte. E o preço do minério em Qingdao, na China, no porto, passando por um rally, e a Vale também foi, né? Fez um rally, um aumento de volume, olha o volume aqui embaixo como aumentou. E o volume justificou essa alta, tá, gente? Comprar agora, para quem está no papel, tá de parabéns, né? Para quem tem Vale aí para o longo prazo, ou para quem fez trades, né? Tá de parabéns. O ponto de entrada, timing da operação de entrada foi aqui, né? Rompimento aqui de 68 com 16. Agora está um pouco afastado. Quem quer entrar para trade está um pouco ruim. Por quê? Muito risco, né? O papel subiu demais. O ideal é que ele recuasse até 71,85 pelo menos, tá? Porque aqui ele encontra um suporte. Então, caindo até aqui, voltando a subir, pode ser que comece a ficar de novo um gráfico melhor para entrar para aqueles que fazem manejo do risco, tá? Mas está bem longe também da média de 21. A média de 21 está lá em 66, o preço está lá em 78, né? Então, comprar é assumir muito risco neste momento, levando em consideração que o papel disparou. A tendência do papel é fazer uma realização, pelo menos de curto prazo. Ok? Mas é um gráfico muito bom, tá? Para quem aproveitou essa onda aí, parabéns, né, gente? Quero compartilhar com vocês 3 papéis que, na minha opinião, e eu olhei todos os gráficos da carteira teórica do índice Bovespa, e esses me chamaram mais a atenção, tá? Um deles é Cyrela, Ciri 3. Deixa eu só botar um pouquinho para baixo aqui esse gráfico. Por que esse gráfico me chamou a atenção, né, gente? Ele me chamou a atenção por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Sobe, monta aqui uma congestão e ele tem que romper 27,80. Tá? Eu até seria um pouquinho mais exigente, romper ali 28,10. Porque aí ele está rompendo resistências de longo prazo, tá? Resistência que ele deixou lá no mês de julho, né? Então, rompendo isso aqui e o volume aumentando, temos aqui um ponto de entrada em Cyrela, na minha opinião, de acordo com o meu perfil de risco. Tá? Vocês façam análise de acordo com o perfil de risco de cada um de vocês. Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Então, esse papel, se romper aquilo ali, pode fechar o gap e pular lá para 30,68. 30,68. Qual gap? Esse gap aqui, ó. Esse buraco aqui no gráfico. A parte de cima dele é resistência ali, um alvo, tá? É um gap deixado lá no mês de março. Então, esse é um papel que eu deixo no radar para vocês estudarem e avaliarem. O próximo papel, MRV3, me desculpem, né? O papel é IGTA3. Vamos arrumar aqui. IGTA3, que é Iguatemi. Na sequência já olhamos Sabesp. Olha, IGTA3, Iguatemi, é um papel que me chama a atenção por causa dessa formação aqui no gráfico. Vejam, sobe, faz um teste de fundo e volta a subir, certo? Quando ele volta a subir, ele pode estar aqui armando uma onda 3 para cima.
Então, se ele romper aqui 39 com 30 é um ponto, se ele romper 39 com 93, que é melhor ainda, ele pode fechar um gap e pular lá para 42 com 25 e depois, quem sabe, buscar 45 com 06. Qual o gap que eu estou me referindo que ele pode fechar? Esse aqui, ó. Tá, um gap deixado lá no mês de março, ok? Vale a pena também colocar no radar, vocês façam as suas análises, tá? O outro é Sabesp, SP3, Sabesp. Os papéis da Companhia de Saneamento de São Paulo caíram forte, fizeram uma realização muito boa, tá? E o papel, gente, ele após cair bastante, ele sobe. Depois ele faz um teste de fundo. E agora, nos dois últimos pregões, ele volta a subir. Tá? Na minha opinião, esse papel, se romper 47 com 62, volta a ficar bem interessante. Ou seja, se romper esse topo aqui. Porque aí ele pode buscar, tecnicamente, 49 com 39 e depois 50 com 58 no curto prazo. Tem gente que vai querer entrar nesse papel 45 com 90, se romper essa resistência aqui embaixo. Ó. Tá? Quem tem perfil mais arrojado já faz uma compra aos lotes aqui e depois, se romper essa zona aqui, compra mais um pouco. Tá? Mas observem que o papel tem que romper com o volume aumentando. Ok? O outro papel que foi... Agora vamos entrar então nas partes que foram aqui naquela região naquele momento do nosso estudo, onde as pessoas solicitam os seus papéis para a gente fazer um estudo. Por favor, não entendam como recomendação. É um estudo, tá? Eu não sou analista, não posso recomendar, sou tão trader e investidor quanto você. Gente, Oi. A Oi divulgou uma notícia na sexta após o fechamento do pregão, que é essa aqui, ó. A Oi tinha uma dívida bilionária com a União e ela conseguiu um desconto de 50%. A dívida era de aproximadamente 14 bi e passou a ser somente de 7 bi. Tá? Isso tem um impacto na empresa, vamos ver como o mercado vai repercutir isso no pregão de segunda. Tá? Esse é um aspecto. O outro é o gráfico. Olha aqui, ó. Tecnicamente falando, esse papel, compras, se romper 2,15, se romper essa resistência aqui em cima. E o alvo primeiro é em 2,25. Então, quer dizer, tem um alvo relativamente curto. Ok? Outra coisa, esse papel, o ideal é que ele corrigisse mais aqui. Tá? Para a gente poder entrar com um preço um pouquinho melhor. De repente caísse, né? Até essa faixa de 2. 1,98. Tá? Mas como a empresa passa por uma reestruturação, é muito mais provável que essas correções aí sejam pequenas e o papel bombe. Agora, esse papel ficaria, então, na minha opinião, acho que uma compra com um pouquinho mais de sensatez aqui seria 2,25 no rompimento desse topo. O problema é que é um papel altamente volátil, abre em gap, né? De repente pode abrir lá em 3, sei lá. Tá? É um papel difícil de manejar o risco, difícil de operar, tem que fazer um manejo de risco na carteira para fazer trade disso aqui. Eu sei que tem muita gente que aposta nos fundamentos da empresa nova, né, que está surgindo. Esse é análise de fundamentos. Agora, para trade, a gente tem que olhar aqui pontos de suporte, pontos de resistência e se vai haver rompimento de resistência. A mais significativa para mim é aquela ali, né, na faixa ali de 2,25. Então, se romper 2,25, pode ser um ponto de entrada desde que o volume acompanhe. Tá? Saliento, tem que ter cuidado com o Oi, não dá para sair comprando com capital, um percentual muito alto desse papel na sua carteira, tá, pessoal? Tem que ter manejo do risco para trade em Oi, tá? Tradear em Oi é um tema quase que para profissionais, porque é um papel complicado. Agora vamos ao Oi BR4, olha aqui, ó, papel sobe, testa o fundo, lança uma onda 3 maravilhosa para cima, só que já está longe da média.
comprar agora é assumir muito risco. O papel aqui, o ideal é que ele corrigisse, ou caísse um pouquinho, ou ficasse andando de lado, né? 2,91 seria um ponto. Agora, se o mercado repercute positivamente uma notícia, esse papel já abre gap de alta, né? Nesse caso, se ele romper a resistência de 3,49, pode ser um ponto de entrada, tá? Agora, se ele ficar aqui corrigindo, andando de lado, sobe, cai, um ponto de entrada é rompimento ali de 3,13, com alvo onde? Com alvo 3,48. Esse topo aqui exerce uma resistência ao preço, então ele é um alvo. A tendência é bater lá e cair, tá? Então, gente, para quem, se esse papel abre em gap aí na próxima semana, né, na próxima segunda-feira, o outro ponto de entrada seria no rompimento de 3,48, tá? Muito bem, sobre Oi era isso. O grande recado em Oi é manejo do risco, tá, pessoal? Tem que manejar o risco. Magazine Luiza, MGLU3. O gráfico de Magazine Luiza, pessoal, nesse momento, na minha opinião, comprar ainda não é... Nós estamos no timing certo para compras, tá? Para trade, né? Eu sei que o investidor de longo prazo, aquele que compra pensando em proventos, ou enfim, tá olhando longo prazo, cada vez que o papel recua até a média, é um ponto para ele ir comprando e fazendo o quê? O chamado preço médio, tá? Mas aqui para trade, ou seja, para operações de swing, operações curtas, caiu, comprou, não dá. Tem que esperar cair, depois tem que esperar o papel subir, testar o fundo, tá? E se armar um pivô, a gente entra, principalmente se romper o topo anterior, tá certo? Então, o que eu vejo aqui em Magazine Luiza, né? O papel, gente, tem que esperar para ver se ele vai sentir a resistência, e ele tem resistência aqui em 24,96, 25,4, isso aqui é um ponto de resistência. Tocou ali, tende a cair. Se ele cair e voltar a reagir, aí pode ficar interessante. Nós teremos uma onda 3 para cima. Nesse momento a gente não sabe se ele vai fazer isso aqui ou se vai fazer isso aqui. Ok? Certo? Então, acho que não é um papel ainda para se colocar no radar, vale acompanhar, né? Magazine Luiza sempre vale a pena acompanhar. CEMIG 4. Gente, CEMIG numa clara tendência de alta, tá? Encontrei isso na internet sobre clara tendência de alta. A Siri estava perto de mim aqui. Por algum motivo começou a falar. Desculpem, vamos deixar a Siri no silencioso, né? Gente, vamos lá. Magazine Luiza, pessoal, CEMIG, pessoal. Se o papel romper 12,74, pode ficar interessante. Vai enfrentar uma resistência ali nos 13 e depois pode fechar o gap. 13,71 é a próxima resistência. Ok? Tá? Esse gap aqui, ó. É um gráfico para se colocar no radar. Gráfico interessante, certo? O ideal é que ele fizesse uma correção, né? Caísse um pouquinho, ficasse andando de lado. Se caísse até esses níveis aqui, 12,18, 12,11, 12,9, seria interessante, né? Ou até mais embaixo um pouquinho, tá? Vale a pena colocar no radar, CEMIG. Agora cuidem se aquele rompimento lá em cima, se ocorrer, se vai ser feito com aumento de volume. O outro papel que foi solicitado para a gente é EO3, que é Rumo. Por favor, não entendam isso como uma recomendação, tá, pessoal? É apenas um estudo. Olha só, é um gráfico interessante. Tem resistência imediata aqui nessa faixa de 19,83. Então, se romper isso aqui, ó,
Essa região é um ponto de entrada, tá? Tem uma resistência no meio do caminho em 20. A próxima resistência é lá em 20 com 7,4. Tá? Se o papel romper 20 com 7,4, se o papel romper essa faixa aqui, ó, aí fica muito mais interessante, porque ele estará rompendo uma resistência bem importante. Por que a configuração desse gráfico é boa? Tá? De rumo. O papel sobe, testa fundo e parece estar armando um pivô para cima, certo? Então nós podemos imaginar que isso aqui tudo pode ser uma onda 3, que vai ser do tamanho da onda 1. E aí o nosso amigo Fibonacci pode nos ajudar a nos dar um alvo, caso o papel rompa 20 com 77. Vamos ver? O que o Fibonacci mostra aqui pra gente? Sobe, onda 1, leva até o fundo, traz até o fundo da onda 2. Olha aqui, ó, nós temos como um possível alvo, em termos de probabilidade, o papel pode buscar 21 com 66 e 23 com 80. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. São hipóteses. Caso o papel continue subindo e com volume, esse volume tem que ajudar. O que está negativo nesse papel, na minha opinião, neste momento, é o volume que está muito baixo. Ok? Então, retomando. Se o trader tem perfil de muito risco, ele já compra aqui, ó, no rompimento de 19 com, tecnicamente aqui 19 com 80, 19 com 81. E depois, se romper ali 20 com 78, 20 com 77, ele compra mais um pouco, tá? Com alvo lá em 21 com 67. Se a pessoa tiver um perfil arrojado e quiser ficar com o papel, 23 com 81 é um outro possível alvo, ok? Não estou aqui vendo fundamentos, neste momento eu não tenho condições de analisar fundamentos de rumo, tá? E só estou olhando o gráfico, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado, o rumo tem um beta muito alto, significa o quê? Uma volatilidade maior, entendeu? Ele pode estopar você, então tem que manejar o risco de rumo na carteira, ok? Dito isto, vamos para o próximo papel, Cielo. Foi solicitado também um estudo para Cielo, Cielo 3. Gente, Cielo, papel lateralizado. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui essa lateralização para vocês. Esse papel, na minha opinião, tem que romper 4,05. Não tem que romper só a lateralização. Ele tem que romper acima da lateralização. Tá? Tem duas resistências importantes aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma resistência, duas resistências. Ele tem que romper isso aqui. Aí o papel, se tiver um volume que justifique essa alta, ele pode buscar 4,29 e 4,54. Tá? A primeira coisa é romper a lateralização. Enquanto estiver ali dentro, nada feito. Tá? Não vejo compras. Tem que romper a lateralização, romper 4 ali com 0,6, né? E com o volume aumentando, que esse volume está muito baixinho. Certo? Sobre Cielo era essa a minha opinião. Vamos terminar o nosso estudo com siderúrgicas. CSNA3, CSNA3. Bom, CSN, pessoal, não sei se alguém de vocês conseguiu aproveitar essa alta generosa desse papel. O timing de entrada foi ali, ó, 22,68, tá? No rompimento desse topo, tá? No gráfico diário, o timing foi aqui. O papel sinalizou, né, que pode fazer uma correção, normal essa correção, né, gente? Se ela ocorrer, ela vem até onde? Até possível topo rompido, 22,68. Tá? Aqui é um ponto de suporte. Então, se ela recuar até esse ponto de suporte, e se o papel voltar a subir, e romper a região de 24,78, pode ser uma nova entrada. Ali pode ser uma entrada, ok? Nesse momento, eu não vejo entradas para swing, tá?
Não vejo porque o papel está muito esticado já, está longe das médias. Essa é a minha opinião para CSN, GGBR4. GGBR4 também sobe forte. Enfrenta a resistência aqui nessa região aqui, ó, de 23,33, 23,51. Tá? Então ele tende a bater ali, a cair, recuar. Agora, se ele voltar a subir e romper, na minha opinião, ele tem que romper 23,94. Ele tem que romper essa sombra aqui, ó. Ok? Ali pode ser um ponto de entrada, tá? Mas primeiro eu gostaria de ver uma correção desse papel. Certo, pessoal? Ficou muito bom o gráfico, né? Ele cruza de novo para cima das médias, mas ele tem que ou acumular, lateralizar, para depois subir. E essa subida, esse rompimento dessa região aqui, ó, tem que ser feita com aumento de volume. Tá? Desconfiem se o papel rompe e o volume não aumenta. Tem gente que não considera a sombra. Tem gente que não considera essa sombra aqui. Ó. Então tem gente que compra se romper 23,54. Tá? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. Agora eu fiquei curioso, porque eu acho que esses Gerdau está rompendo ali um ponto que é de longo prazo, né? Acho que lá no começo da década de 2010, 2009, 2008, época em que esses papéis bombavam, é que ela estava nesses níveis, né? Ela volta para um nível lá que ela não estava. A última vez que ela chegou na região de 22,76 foi lá em 2011, começo de 2011, né, gente? Longínquo ano de 2011. Olha aqui, ó, se esse papel continuar subindo, ele tem uma resistência 24,57, ali um alvo, um topo. Tá? Topo deixado lá em janeiro de 2011. Que coisa, né? Tá? Muito bem. Goal 4. Goal 4. Primeiramente, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico semanal, que a gente pode olhar o longo prazo, né? Olha aqui, ó, esse papel, gente, se ele continuar subindo, se ele romper 10,85, 10,85 tem uma resistência bem importante, tá? Aqui, ó, 10,80, né? 10,80. Essa resistência aqui, ó, deixada lá no começo desse ano, inclusive, né? Se ele romper essa resistência, a próxima, tecnicamente falando, 11,85, tá? Por que 11,85? Lá no mês de março de 2015 foi um topo, ok? Então é ali que ele chega se o papel romper essa faixa aqui em cima, tá? Tem que romper esse topo aqui, ó, ok? Para finalizarmos, CSN e Usiminas. CSN A3. Esse é o gráfico diário. Bom, gente, CSN tem que fazer o quê? Deixa eu apagar esses estudos aqui. CSN sinalizou aqui que vai fazer uma correção com esse candle aqui, uma shooting star, uma estrela cadente. O papel tem que cair. O papel pode cair, né? Se cair 22,66 pode ser um ponto de suporte, aí tem que ficar cuidando, né? Após essa realização, após essa queda, se ele voltar a subir com aumento de volume e romper 24,78, pode ser um ponto de entrada, tá? Usiminas, Usim 5. Esse aqui precisa mais do que nunca também de uma realização, tá? Porque está bem longe das médias, né? A média está em 12,29, o preço está em 13,75. Então o papel precisa recuar, tá? Pontos de suporte 13,27, depois um outro ponto de suporte 12,63, depois o outro ali em 12,27. Recuando até esses níveis, voltando a subir e somente se romper 14,26 pode ser um ponto de entrada, desde que esse rompimento aqui seja com aumento de volume. Certo, pessoal? Bem, essa é a minha opinião para siderúrgicas, papéis bombando, subindo forte, né?
e eu gostaria que esses papéis realizassem um pouquinho para permitir aqueles que não entraram poder entrar. Muito obrigado pela atenção de todos, nos vemos no próximo domingo. Até lá.